que você faria se ligasse sua televisão e a reportagem falasse sobre um caso de uma criança de 7 anos que supostamente teria visto a irmã sendo afogada pela mãe e teve que ir a tribunal forçada a testemunhar contra ela? Esse é o caso Adriana Ruto, que chocou os Estados Unidos em 2007, e eu vou te contar agora, depois da vinheta. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve também no canal. Adriana Ruto nasceu em 23 de setembro de 1999. Ela morava em uma pequena cidade na Flórida, Estados Unidos, com a sua mãe, Amanda, e seu irmão, AJ. Amanda, por sua vez, era mãe solteira e a cidade em que eles moravam era muito pequena, possuindo um total de uma população de 350 pessoas. Era uma cidade muito pacata, por assim dizer. Amanda conta que Adriana era uma criança muito feliz, sempre sorrindo e brincando. Ela até mesmo disse que Adriana parecia muito com ela, falava igual a ela, imitava ela, e também disse que, atenção nessa informação, gostava muito de chamar a atenção. Na época, Adriana tinha 7 anos de idade e seu irmão tinha 6. Ele, por sua vez, era uma criança com traços mais recatados, mais calmo, não tão imperativo como Adriana, chegando até mesmo a brincar sozinho por horas sem problemas. A mãe desses dois trabalhava como assistente de enfermagem em um consultório na cidade que eles moravam. No dia 8 de agosto de 2007, ela saiu do trabalho, foi para casa e decidiu tirar uma pequena soneca para descansar enquanto seus filhos assistiam desenho na televisão. Neste dia, a Amanda, a mãe, pretendia sair com as crianças para comprar o material escolar deles, mas era um dia muito quente, com um clima bem atípico, e as crianças insistiram para entrar na piscina, mas a mãe não deixou, porque eles estavam prestes a sair de casa para ir comprar os materiais. Mas deixou eles brincarem no quintal enquanto ela se arrumava. Alguns minutos depois, a mãe conta que AJ veio correndo falar com ela, e disse que a irmã está na piscina. Mas ela entende que a Adriana está perto da piscina e não dentro dela, e pede para AJ voltar e avisar a irmã para não chegar tão perto da água. Então o menino volta. Alguns segundos depois, ela vê pela janela que AJ está escorado de cócoras na beira da piscina, estendendo a mão e colocando ela dentro da água, como se estivesse tentando puxar a irmã de dentro para fora, mas a mão estava escorregando. Então, quando a mãe percebe o que está acontecendo, ela corre para fora, e ela diz que quando chegou na piscina, a Adriana estava com o rosto virado para baixo, dentro da água, boiando. Também conta que tirou a menina de dentro da água e a pele dela estava bem roxa, então ela corre para o telefone e liga para a ambulância. E essa ligação realmente existe. Eu cheguei a ouvir, mas não pude colocar aqui no vídeo. Ela realmente parece bem desesperada, falando: "Minha filha não está respirando, o que eu faço? Por favor, corre para minha casa." E a primeira pessoa a receber o chamado foi o chefe do departamento de bombeiros. E em poucos minutos, ele já estava na casa da mãe da garota. Chegando lá, a cena que ele se depara é a da mãe debruçada ao lado do corpo da filha e que, apesar da pele ainda estar bem quente, ela está roxa e encharcada. E a mãe em pânico, chorando desesperada. Ele até tenta realizar os primeiros socorros, mas prefere levar a menina ao hospital. Então, eles vão correndo para o hospital e, chegando lá, a equipe médica tenta sem sucesso por 1 hora fazer a menina voltar a respirar. No começo, até conseguiram captar uma pulsação bem fraca, mas depois de 1 hora tentando, ela faleceu. Então, qual foi a conclusão da polícia? Simples. Eles concluíram que a menina foi até a piscina, tinha alguns insetos na água e ela poderia estar tentando limpar a piscina ou brincar com eles. Enfim, acabou se debruçando e caindo dentro da água e batendo sua cabeça no fundo ou começando a se afogar. E a conclusão investigativa da polícia nesse primeiro momento foi a de que se tratava de um acidente. Até que o outro filho da Amanda, AJ, contou outra história para o avô dele. Inclusive, era a única pessoa que estava lá na hora do ocorrido além da Amanda. E o avô do garoto imediatamente avisa a polícia sobre essa nova versão que o menino falou para ele. Então, os policiais sentam com AJ e começam a fazer perguntas. E o menino então conta uma história totalmente diferente da que a mãe contou. Ele então diz que, primeiro, a Adriana começou a mexer no limpa-vidros da mãe, espirrar ele pela casa. E a Amanda, a mãe, ficou muito brava com isso. Pegou a menina e jogou ela dentro da piscina. A Adriana, como tinha muito medo de água, começou a gritar. E para abafar o som dos gritos, o menino conta que a mãe empurrava o rosto da Adriana com muita força contra a água, impedindo ela de subir. E essa foi a primeira versão que ele deu para a polícia. Mas em determinados momentos, ele dava respostas diferentes para a mesma pergunta. E a mãe sempre disse, do início ao fim, que foi um acidente e que a filha se afogou. Então, sem saber em quem acreditar, a polícia decide investigar como era a vida da mãe antes. E a polícia descobriu diversas coisas.
Além de chegarem à conclusão de que a relação das duas era assim difícil, que a garotinha possuía déficit de atenção e que acabava por dar muito trabalho para a mãe. Em um certo momento, a polícia foi investigar a casa e perceberam que o quarto das crianças não possuía lençóis nas camas. Tinha um cheiro absurdo de urina, tal qual eles reportaram dizendo que quase não conseguiam entrar. A casa inteira estava completamente bagunçada e, para surpresa dos policiais, não havia mais brinquedos na casa. Estranho uma mãe solteira de 2 filhos com menos de 10 anos não ter nenhum brinquedo na casa. Então, os policiais perguntaram para ela o que havia acontecido sobre a questão dos brinquedos, porque era realmente muito estranho não ter nenhum. Ela disse que eles tinham brinquedo sim, mas como eles não estavam obedecendo suas ordens, ela recebeu castigá-los por uma semana tirando todos seus brinquedos e guardando-os em um galpão. Mas que, após o período de uma semana, iria devolver os brinquedos para eles, porque eles precisavam deles para se distrair. Porém, quando a polícia foi olhar esse tal galpão, não tinha nenhum brinquedo lá. A médica que prestou socorro à garotinha no hospital conta que quando ela disse para a mãe que a filha dela infelizmente não suportou e acabou falecendo, a mãe não esboçou reação alguma, ficou séria, sem sentimentos, sem falar, sem chorar, sem nada. Uma reação completamente diferente da que ela teve primeiro quando ligou para o pronto-socorro pedindo uma ambulância. E também diferente da reação que o bombeiro viu quando chegou na casa. Outro fato para a polícia começar a suspeitar. Então, familiares dela começaram a entrar em contato com a polícia e dizer que este era apenas o jeito da Amanda de lidar com as coisas. Que tudo isso faz parte da personalidade dela, mas que ela amava muito a filha dela e que ela nunca faria mal para ela. Contudo, essa mudança repentina da Amanda de primeiro estar em choque pedindo por ajuda e desesperada depois não esboçar nenhuma reação é bem estranho, né? Então os policiais estavam dando continuidade na investigação, decidem fazer um teste de polígrafo com ela. O famoso teste da mentira, que acontece em séries e filmes norte-americanos. E infelizmente a Amanda passa no teste. Mas mesmo assim, a polícia decide continuar a investigação. Mais uma vez, a polícia recorre a um especialista para poder conversar com AJ, e que antes pede para ver o primeiro depoimento gravado do garoto. A especialista então percebe que tem muita coisa errada ali. Primeiro que os policiais não possuíam preparo suficiente para interrogar uma criança, e a especialista afirma que a forma com que as perguntas foram feitas foi errada. Ela mesma decide interrogar o AJ, e o garoto conta a mesma história do mesmo jeito. Ele apenas muda a parte onde dizia que estava em um lugar quando viu a mãe afogando a menina para outro. Então os policiais começaram a cogitar se o garoto não foi induzido a dizer tudo isso por outra pessoa, e passaram a desconfiar de seu avô, que chegou na casa da mãe do garoto 30 minutos após o ocorrido. Segundo os policiais, os dois ficaram ali sozinhos por mais de 15 minutos. E a polícia chegou a questionar o que eles fizeram durante esse tempo, e o avô responde que ele perguntou para o garoto o que havia acontecido, e o disse para sempre contar a verdade. E após isso, ele disse que o garoto contou para ele que viu a mãe afogando a irmã dele na piscina. A relação do avô da AJ com a Amanda não era das melhores. Primeiro que ele nunca foi realmente avô do menino, ele é um padrasto da Amanda. Ele dizia para ela que ela não era uma boa mãe em vários aspectos. Dizia que ela deixava as crianças com fome por horas, muito abusiva na forma de educar, especialmente com a Adriana. E agora temos dois lados para a história. O primeiro seria de que o padrasto, que não tinha uma boa relação com a Amanda, teria então um motivo para fazer o menino relatar aquela versão à polícia, reforçando mais ainda que ela não era uma boa mãe. Então, do ponto de vista dos policiais, tudo ainda era muito duvidoso. Estavam sem ter em quem acreditar, pois são duas versões opostas. Então, ainda investigando o passado da mãe, a polícia descobre que a Adriana não foi a primeira filha que a Amanda perdeu. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela ficou grávida de seu primeiro filho, que se chamava Alex. E a mãe dela conta que era uma criança cuidando de outra, mas que apesar de tudo ela era muito carinhosa. Quando Alex tinha 1 ano e 4 meses, ele simplesmente parou de respirar e veio a óbito. Quando interrogada sobre esse primeiro filho, ela conta que colocou o bebê para dormir e saiu por poucos segundos do quarto, e que quando ela voltou, ele estava no chão, caído e sem respirar. Na autópsia dizia que ele teve uma convulsão e por conta disso ele acabou falecendo, mas essa descoberta da polícia acabou aumentando ainda mais as suspeitas da polícia em cima da Amanda, e ela foi levada presa por homicídio e sentenciada à prisão perpétua. Então, a defesa dela alegou que ela não poderia aceitar essa pena sobre um crime que ela não cometeu. Basicamente, dizendo que a promotoria deveria provar que ela realmente cometeu este crime. E para isso, eles usaram a única testemunha possível que eles tinham, que era o AJ, de 7 anos de idade, testemunhando contra a própria mãe. O menino foi ao tribunal, sendo tratado como adulto, fez o seu juramento e deu depoimento como adulto. E
Casos assim são coisas surreais, coisa de americano mesmo. Colocaram uma criança pra depor na frente de tanta gente e tratando tudo isso com tanta normalidade. Enfim, ele entra no tribunal acompanhado do promotor, senta na cadeira, tão rodeado de adultos e de pessoas à sua volta, que ele acaba por nem notar a presença da própria mãe que estava bem ali, ouvindo tudo na esquerda. Então o promotor fala: "Se eu te falasse que sua mãe está aqui hoje, isso seria verdade?" E o garoto responde: "Não, senhor." E o promotor continua: "Onde está sua mãe?" E o garoto diz: "Ela está na cadeia." Então o juiz conta que a mãe dele está bem ali perto dele. E quando ele olha e reconhece a mãe, ele começa a chorar. É uma cena assim, não é pra quem tem estômago fraco. Foi uma cena que me tocou. Obviamente, eu não posso colocar aqui no vídeo, mas quem quiser vai atrás, é de partir o coração. É uma cena muito triste. Várias pessoas que estavam no tribunal também se emocionaram naquele momento, e a Amanda falou que foi um dos piores momentos da vida dela ver o próprio filho depois de 6 meses e não poder falar com ele, nem abraçar ele. Então, depois de se acalmar, o garoto dá o seu depoimento. Ele conta aquela mesma história que ele havia contado 6 meses antes. Também levou consigo um desenho para o tribunal, onde ele explica o que aconteceu e ele vai apontando e dizendo: "Aqui é minha mãe, aqui é minha irmã", até que eles perguntaram para ele se ele saberia dizer qual é a diferença entre uma verdade, uma mentira e uma história. E o garoto diz que não. E aí voltam com aquela pergunta se ele estava dentro da casa ou fora da casa. Uma hora ele disse que estava dentro, outra hora ele disse que estava fora. Mas acredito eu que, se por tratar de uma criança, não dá pra acreditar em tudo, né? Acho que ele só não tava mais prestando atenção e só tava respondendo pra as perguntas acabarem. Logo após isso, o depoimento acaba. Ele sai com o advogado e dá um tchau pra mãe. Depois do depoimento, o júri chega a confirmar que várias das coisas que o garoto falou de fato é verdade. Os policiais viram sim várias daquelas coisas que ele contou na cena do crime. Porém, como algumas respostas foram confusas, o júri decidiu que o testemunho dele não era 100% confiável. Então, outras pessoas começaram a dar testemunhos esse dia, inclusive a própria mãe da Amanda. E uma das coisas que ela conta é que a Adriana morria de medo de água. Então, para ela investir na água sozinha, para entrar lá sozinha, era um pouco esquisito. Algumas colegas de trabalho da Amanda também deram depoimentos e contaram que 3 meses antes do ocorrido, a Amanda estava muito brava, pois a Adriana havia riscado o banco do carro novo dela com canetinha. Disseram que ela vivia reclamando de estar de saco cheio e citou que mataria a própria filha porque não aguentava mais. E quando questionada, ela chegou a dizer que foi um modo de dizer, sabe? Só da boca pra fora queria matar ela. Porém, no fim de todos os depoimentos, a acusação possuía mais uma prova contra a Amanda, que eram as marcas roxas na face e a testa da menina, no momento em que ela chegou no hospital. Pois na primeira vez que os policiais conversaram com o AJ, ele contou que a mãe havia afogado a irmã e demonstrou como ela havia feito isso, colocando a mão na cara dele, dizendo que a mãe empurrava a irmã para dentro da água. Então, com o depoimento dos colegas de trabalho e a falta dos brinquedos pelas casas, toda a sujeira, a bagunça, as manchas na testa, o cheiro de urina, tudo do mesmo jeito que o AJ descreveu, e a forma como a mãe afogou a irmã. Juntando tudo isso, 4 dias após o julgamento, o júri deliberou durante 2 horas, incluindo o horário de almoço deles, e no fim eles decidiram que a Amanda era culpada pela morte da filha. E ela foi sentenciada novamente à prisão perpétua. Em 2010, ela tentou entrar com uma ação, buscando recorrer o júri, e ela foi negada. Ela também deu uma entrevista que inclusive tem aqui no YouTube, bem facinho de achar. E a entrevistadora pergunta pra ela se ela sabe o que aconteceu com o filho dela, o AJ. E ela diz que o sonho dela é sair da prisão e poder reencontrar com ele. Então a entrevistadora pergunta: "O AJ foi adotado?" E ela diz que não, que eu saiba. Então a entrevistadora conta que sim, e ela fica em silêncio por alguns segundos. Diz que não sabia disso e que agora que ele foi adotado não tem mais motivo para continuar lutando. Hoje, a Amanda ainda está viva e continua cumprindo a sua pena. O AJ se ajustou super bem à família que adotou ele e hoje ele é um adolescente normal, super dedicado aos estudos e aparentemente bem feliz com sua nova família. O link do depoimento do AJ eu vou deixar aqui na descrição. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. E se você tiver alguma sugestão sobre qual caso criminal você conhece e quer um vídeo, deixa aqui embaixo. Obrigado por assistir.